Fala pessoal, mais uma videoaula aqui no canal do PET e hoje a gente vai estar falando sobre a disciplina de resistência dos materiais 2, mais especificamente sobre o projeto de eixos. Então, para começar, é interessante a gente definir o que é um eixo, né? E como está escrito aí, um eixo vai ser basicamente um elemento estrutural que vai fazer a transmissão de torque e potência através de engrenagens e polias. E esses eixos eles podem ser maciços ou vazados, ou seja, eles vão ter perfis tubulares. Aqui a gente tem um exemplo de um eixo onde ele tem diâmetros diferentes ao longo do seu comprimento, e aqui a gente tem uma engrenagem acoplada, onde provavelmente essa parte dele vai estar ligada a um motor elétrico, e o motor vai fazer com que ele gire, ou seja, vai dar um torque nele, e esse torque vai ser transmitido através dessa engrenagem para provavelmente outra engrenagem, outro componente estrutural. Falando agora sobre a parte mais de análise de tensões em um eixo. Como que a gente vai fazer, né, para analisar as tensões em um eixo, para a gente definir as suas medidas, as suas dimensões? Basicamente no eixo a gente vai ter tensões devido à flexão e torção, ou seja, o momento fletor e o torque eles vão ser essenciais assim, a magnitude deles, para a gente definir qual que vai ser a dimensão do nosso eixo. Então a gente já sabe, né, que o momento fletor e o torque eles vão gerar uma tensão ou de tração ou compressão, e o torque vai gerar um cisalhamento nesse eixo. A maioria dos problemas que a gente vai ter vai ser em 3D, como no exemplo aqui embaixo. Então, a gente vai ter que fazer o levantamento de diagrama de momento fletor em dois planos, certo? Como no nosso exemplo aqui, a gente teria que pegar aqui o plano YZ, certo? E também o plano XY e fazer o levantamento do diagrama de momento fletor nesses dois planos. E nisso nós vamos fazer o momento resultante. Feito isso, nós também temos que levantar o diagrama de torque, que aí vai ser igual em qualquer plano. Levantados esses diagramas, nós vamos encontrar o ponto crítico. Ou seja, o que vai ser esse ponto crítico? Vai ser o ponto onde o momento fletor e o torque em conjunto eles vão ter um valor máximo. Então, ao longo do comprimento do eixo, a gente vai ver aonde que o momento fletor ele é máximo, certo? E ver também onde o torque, na verdade, ele vai ser máximo, e nós vamos escolher esse ponto que vai ser a partir dele que nós vamos dimensionar o nosso eixo. No exercício vocês vão conseguir entender melhorzinho. Então, se a gente pegar aqui e dar um zoom assim, digamos, no nosso eixo, nós vamos pegar aqui os elementos infinitesimais, né? Se a gente voltar aqui pelas fórmulas da tensão de flexão e de torção, essas tensões elas vão ser máximas aonde? Lembrando aqui, aqui a gente tem um momento fletor e aqui a gente tem a distância em relação à linha neutra e o momento de inércia. Aqui a gente tem o torque, a distância em relação à linha neutra e o momento polar. Então, essas tensões elas vão ser máximas aonde? Onde a distância em relação ao eixo neutro vai ser maior. Então, a gente pegou esses dois aqui, nesse nosso exemplo, os elementos infinitesimais que estão mais distantes aqui da nossa linha neutra. Aqui em relação ao momento, aqui em cima ele vai estar fazendo uma tensão de compressão e aqui de tração. E aqui, se a gente levar em consideração o torque, nós vamos ter o cisalhamento aqui desses dois elementos. Então, se a gente pegar esse nosso elemento D, aqui ele vai estar em 3D, mas já que a gente não tem
nenhuma tensão vindo aqui de cima nem aqui de baixo, a gente pode passar isso aqui para 2D, onde a gente vai ter essa tensão de cisalhamento aqui e essa tensão aqui de compressão. Show? Então, feita toda essa análise aqui de tensões, nós vamos escolher um critério de falha para a gente dimensionar o nosso eixo. No caso aqui eu escolhi o critério da tensão de cisalhamento máxima ou o critério de Tresca, que ele também é conhecido assim. Aqui a gente tem um exemplo de um círculo de Mohr qualquer. E aí o que vai dizer o critério da tensão de cisalhamento máximo? Vai dizer que o nosso material ele vai falhar quando a tensão de cisalhamento ela exceder a tensão de cisalhamento máxima que a gente obtém aqui no nosso círculo de Mohr, que é obtido através dessa equação aqui. Então, para a gente mencionar o nosso eixo, a gente tem que a nossa tensão de cisalhamento máxima ela tem que ser menor que a nossa tensão de cisalhamento admissível. Lembrando que a nossa tensão de cisalhamento admissível é dada pela tensão de escoamento, dividido por 2, dividido pelo fator de segurança. Show? E aqui a gente tem a nossa equação aqui da tensão de cisalhamento máxima, daqui do círculo de Mohr. A gente tem a tensão de cisalhamento máximo elevado ao quadrado, igual a tensão X menos a tensão média. Tudo isso elevado ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento em XY elevado ao quadrado. Então aqui, voltando no nosso elemento infinitesimal, a gente tem que a tensão média é definida pela tensão em X mais a tensão Y dividido por 2. No nosso exemplo lá, a gente não tem nenhuma tensão aqui em Y, então nossa tensão média vai ser tensão X dividido por 2. E a nossa tensão X vai ser o quê? Vai ser a provocada pelo momento. Então, ela vai ser determinada por essa equação aqui. MC sobre I. Momento fletor, distância do eixo neutro, dividido pelo momento de inércia da seção. Tensão de cisalhamento é provocada pelo torque, então vai ser igual ao torque vezes a distância do eixo neutro, dividido pelo momento polar. Show? E aí, substituindo aqui, fazendo um algebrismo, passando a raiz para o outro lado, substituindo aqui as nossas expressões, a gente vai ficar que a nossa tensão de cisalhamento máxima vai ser igual a isso aqui. Lembrando lá do nosso critério, para a gente dimensionar, a tensão de cisalhamento máxima ela tem que ser menor que a tensão admissível, então a nossa expressão de tensão de cisalhamento máximo, né, tem que ser menor que a tensão admissível. E aqui, para exemplificar um pouco mais, para um eixo maciço, a gente vai ter aqui o momento de inércia dado por π, esse aqui é o raio, né, elevado à quarta, dividido por 4, e o momento de inércia polar, π, r elevado à quarta, dividido por 2. Substituindo esses valores aqui, o i e o j, e fazendo um algebrismo, a gente vai acabar conseguindo colocar isso aqui para fora da raiz, e fazendo mais um pouco de manipulação, a gente vai chegar que o nosso raio ele tem que ser maior que toda essa expressão aqui na direita. Show? Lembrando que vocês podem escolher qualquer outro critério de falha, certo? Aqui eu só exemplifiquei mesmo e usei o critério de Tresca. E no próximo vídeo eu vou estar exemplificando isso melhor com o exercício. Show? Valeu!